Estamos ao vivo aqui, estamos aqui na cidade administrativa de Minas Gerais. Vamos assistir agora ao pronunciamento da Beatriz, do Sindiúti e da Cutilina. Pronto, gente. Vai pegar meu carro. Falta só o carro. Pra trocar. Espera um pouquinho, gente. Mas deixa eu passar por trás assim. Ué, testou áudio. Um, dois. Vai testar daqui a pouco. O pessoal aqui arruma equipamentos da imprensa. Oi. Áudio pra todo Quem vai ligar a mundo luz aí, gente? Quem vai ligar a luz aí, não? Tá ligado já. Questão de educação em Minas Gerais. Ok. Valendo? Valendo. Quem? Meu nome é Beatriz Siqueira, sou coordenadora geral do Sindiúti de Minas Gerais. Só um minutinho. Então, meu nome é Beatriz Siqueira, sou coordenadora geral do Sindiúti de Minas Gerais, professora. Esta reunião, ela foi agendada a partir de uma demanda da Comissão da Assembleia Popular Horizontal, que se reuniu com o governador e apresentou a demanda da educação e do pagamento do piso salarial. Nessa reunião foram 6 entidades, outras 5, além do Sindiúti. O Sindiúti apresentou objetivamente que quer que o termo de compromisso assinado em 2011 pelo Danilo de Castro fosse cumprido, que quer dizer o pagamento do piso salarial como vencimento básico. Nós reivindicamos isso desde 2008 e trouxemos essa demanda para o governador. Piso salarial como vencimento básico e não como é pago em Minas Gerais, que é o subsídio. Dissemos ao governador que a realidade da categoria é diferente do que ele disse para a gente, o que ele disse para vocês e das peças publicitárias. Nós estamos diante de 400 mil profissionais de educação que estão adoecidos, sem esperança na educação, desmotivados, com jornadas extenuantes e com nenhuma valorização salarial além da carreira congelada. A nossa expectativa é que nesta reunião nós pudéssemos ouvir respostas concretas sobre principalmente piso salarial e carreira. Sobre piso salarial, o governador disse que o acordo foi cumprido, o que não é real. O acordo previa que havia piso salarial, seria pago como vencimento básico, isso não é a nossa realidade hoje. Pedimos o descongelamento da carreira, a carreira dos profissionais de educação está congelada até dezembro de 2015, ele afirmou que haverá um esforço para antecipar esse descongelamento. Mas quando? Prazos, nada nos foi dito. Tem uma reunião no dia 13 de agosto com a secretária de Educação e, segundo ele, nesta reunião a secretária vai apresentar mais objetivamente essa questão da carreira e desse descongelamento. Lembramos a ele que hoje um professor que tem 20 anos de trabalho dentro da sala recebe a mesma remuneração de um professor que entrou este ano. E isso demonstra a desvalorização financeira, social da nossa profissão. Ele afirmou que ingressaram 44 mil novos professores desde que ele assumiu como governador. Nós questionamos, não vimos isso na sala de aula, ao contrário, menos professores estão assumindo mais funções dentro da escola e da sala de aula. Esse ano, por exemplo, 15 mil professores de educação física e de ensino religioso foram retirados dos anos iniciais, então a conta dele não bate com a nossa. Ele disse também que desde que ele assumiu o governo até junho de 2013, houve um aumento na folha de 73%. Esse aumento não está nos salários profissionais de educação, é um aumento médio. Nós também acompanhamos, porque temos economistas, o Diese acompanha a folha de pagamento e não foi isso que nós identificamos para quem está dentro da sala de aula e recebe o salário todo mês. Então, a nossa expectativa era que pudéssemos ouvir concretamente do governador coisas sobre o piso e sobre a carreira e ouvimos uma promessa de que em agosto a secretária vai nos apresentar uma proposta. Questionamos também a ausência do reajuste do piso salarial. Todo ano tem que ter reajuste. A Lei Federal 11.738, no seu artigo 5º, estabelece isso. Esse ano o reajuste foi de 7,92%, quer dizer que de 2012 para 2013, o Minas Gerais recebeu este aumento de recursos para o Fundeb. Então nós também questionamos isso, quanto a isso não obtivemos resposta. Questionamos também que o piso salarial ele tem que ser pago, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a partir de abril de 2011.
É uma decisão já do Supremo, isso também nós não obtivemos resposta. Beatriz. Imediatamente. A secretária agora, a secretária da Ministra Della Sola falou há pouco sobre a questão do descongelamento da carreira a partir de outubro, que ainda não definiram os percentuais, mas que passaria a valer a partir de outubro. Isso foi falado na reunião? Olha só, gente, vocês têm informações que nós não temos. Na reunião foi dito exatamente aqui, ó. A evolução dos pontos que foram apresentados, concretamente, seriam apresentados na reunião do dia 13. A única menção que foi falada em relação a outubro é que outubro é a data base do servidor, fazendo uma referência que haverá uma proposta de reajuste. Mas também qual percentual, não. Agora, que o descongelamento da carreira começa em outubro, essa é uma informação que vocês têm que não foi dita na reunião conosco. Beatriz, como é que você vê essas reuniões que vêm acontecendo, essa abertura de diálogo? O Sindiúti começou a sua fala com o governador recordando por que essa reunião aconteceu. Né? Eu acho importante lembrar que o governador já reuniu com o presidente do Cruzeiro, com o presidente do Atlético, e desde 2010, desde que ele assumiu como governador, ele nunca havia se reunido com os profissionais da educação para tratar das demandas da educação. Essa reunião só aconteceu, na nossa avaliação, fruto das pressões do mês de junho. Né? As pessoas levaram para as ruas a sua insatisfação com os serviços públicos. Então, o que está sendo dito na rua está diferente das peças publicitárias do governo de Minas. E a gente apresenta dados que são muito reais, que são públicos, como, por exemplo, se você pegar o número de adolescentes que existem em Minas Gerais e você comparar com o número de matrículas do ensino médio, você vai ver que faltam 1 milhão de vagas. E essas questões o governo não consegue responder para a sociedade. Se você pegar toda a oferta de educação infantil que existe no Estado e você comparar com o número de crianças, você vai ver que só 35% das crianças têm alguma vaga, seja na rede privada ou na rede pública. Então, relacionado à qualidade da educação, as peças publicitárias do governo dizem diferente da realidade. E é por isso que as pessoas saíram nas ruas com os cartazinhos artesanais pedindo mais investimento em educação, mais investimento em saúde. O governador disse para a gente, não sei se disse para vocês, que vai levar como sugestão que 100% dos royalties da mineração, com o novo marco regulatório, vá para a educação. Mas então fica uma pergunta, por que Minas Gerais não consegue investir 25% em educação? Todos nós acompanhamos e nos últimos 10 anos, em nenhum destes anos, foi investido 25% em educação. 2012 fechou em 22,8%. Então, se cumprisse o dever constitucional, já nos ajudava. Né? Nós acompanhamos a folha de pagamento, a questão não é financeira, né? Nós acompanhamos todo o desenvolvimento dos percentuais, da folha, de investimentos, a questão ela não é financeira. E nós, em 2011, já havíamos recuado, quem acompanhou a greve, nós já havíamos recuado em todas as nossas propostas. Então, a intransigência não está com a categoria. Nós pedimos piso integral, aceitamos a negociação do piso proporcional, nós pedimos o valor da nossa confederação, aceitamos o valor que é estipulado pelo MEC, aceitamos o parcelamento do pagamento do piso salarial, o que para a gente foi muito doloroso à época. Então, nós fizemos vários movimentos de recuo, porque negociar isso. Você não consegue 100%, então é necessário que você saia do seu lugar. O resultado foi esse acordo, dizendo isso. Vão existir duas formas de remuneração. O Estado quer pagar subsídio, a categoria quer piso. Então, nós vamos negociar as duas tabelas de remuneração. E isso não foi feito. Hoje só existe uma tabela salarial. Por que o sindicato insiste em piso salarial? Com certeza, qualquer profissional livre que vocês contratam na casa de vocês recebe mais do que um professor. Hoje o professor é das profissões que tem a menor remuneração. Um professor de nível médio, o que é nível médio? Que fez o magistério, recebe de subsídio R$ 1.187. Não é o 1.380 falado pelo governo. 1.380 é para licenciatura plena. Piso salarial para nível médio de escolaridade. Até essa distorção faz no sentido de falar que paga quase 50% a mais do que o piso salarial. Resumindo, gente, tem 3 anos que a gente fala a mesma coisa. E a gente precisa avançar, porque as pessoas, quando terminam o ensino médio, não querem ir para a licenciatura. E as pessoas que estão na escola até conseguirem outra coisa melhor. Visitem uma escola pública, vocês vão ver muito mais essa realidade do que ficar esse confronto de discurso, sindicato e governo. Ir numa escola pública, pedir o contra-cheque de uma professora, vocês vão identificar as coisas que nós estamos falando. Se não mudar essa lógica de remuneração, a categoria vai passar por um empobrecimento que daqui a pouco a gente não consegue
consegue mais reverter. Então, por isso a nossa insistência no piso salarial e por isso que a nossa expectativa era de que hoje fosse apresentada alguma coisa mais concreta, além do reconhecimento de uma série de coisas, do apontamento de outros, da foto oficial da reunião e de uma promessa de no dia 13 apresentar essa antecipação do descongelamento da carreira. Vale lembrar que é só a educação que está vivendo isso. Polícia Militar foi dado 100% de reajuste na mesma época que nós estávamos mobilizados. E é 100% de reajuste no vencimento básico. Todos os direitos, gratificações e vantagens permaneceram. Nós não estamos pedindo para inventar a roda, nós estamos pedindo para que o tratamento dado à educação seja o igual de todas as demais categorias do funcionalismo. Acabou de ser aprovada uma lei na Assembleia Legislativa que trata de gratificações, trata de reajustes, incorporações, não colocou mais ninguém no subsídio. Então, se o subsídio fosse realmente bom, todo o Estado de Minas Gerais estaria recebendo por ele e não a forma como é só a educação penalizada. A diferença entre piso e subsídio? Qual que é a diferença entre o piso e o subsídio? Piso salarial é aquele vencimento básico inicial de carreira. É aquele valor que eu não preciso somar nada para chegar ao valor do vencimento básico. Subsídio, o que o governo fez? O governo pegou o vencimento básico, que vocês lembram que na época a gente anunciava que era R$369, pegou o auxílio transporte para os poucos felizardos da educação que recebiam auxílio transporte, pegou a gratificação de pós-graduação, pegou a gratificação para educação especial para quem recebia à época, a gratificação de regência, somou tudo, chegou ao valor de R$1.187. Antes disso, o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu a ação direta de inconstitucionalidade, já tinha decidido que piso não era toda a remuneração. Quem lê o acordo da ação direta de constitucionalidade sobre o piso vai ler isso. Piso é vencimento básico inicial e não toda a remuneração. Então, se Minas Gerais tivesse resolvido pagar por subsídio antes de se decidir o que era piso ou subsídio, o que era piso, ok, mas o governo fez essa modificação depois que o Supremo já havia decidido o que era piso, que era vencimento básico e não subsídio. Então, para chegar a 1.187, até auxílio transporte é contado para se chegar a esse valor. Então, é valor bruto. É isso que vem no contra-cheque, não vem nada além para quem tem 24 horas de jornada. Beatriz, diante dos pontos apresentados na reunião, especificamente nesse de reajuste salarial para os professores, e também outro que você citou do piso, de 2012 para 2013. Vocês trabalham com algum valor que seria o adequado ou que foi apresentado ao governo? Trabalhando na lógica do que nós havíamos, até onde nós havíamos avançado em 2011, que era proporcional à jornada e o valor estipulado pelo MEC, hoje o vencimento básico do professor de nível médio de escolaridade deveria ser R$940, trabalhando com a proporcionalidade e o valor estabelecido pelo MEC, que foi até onde nós já havíamos avançado na negociação, 24 horas semanais. E é quanto? É de quanto atualmente? 940. Deveria ser 940. Mas é por isso que é importante entender o que é piso e o que é subsídio. Isso é o vencimento básico, 940. A partir de 940 é que eu vou calcular o auxílio transporte, que eu vou calcular a gratificação de regência, que eu vou calcular o biênio, o quinquênio ou o que mais a pessoa tiver de gratificação. E eu quero fazer uma observação, gente. Isso não é penduricário. Penduricário é aquelas coisas acessórias que não dizem nada. Isso é o que o servidor adquiriu em 20, 30 anos de serviço. Então, esse é o reconhecimento da sua dedicação à escola pública. Porque, além do vencimento básico, outras coisas foram sendo conquistadas. Nada ali está de graça. O subsídio hoje é de 1.187. A secretária fala, e deve ter dito a você, que paga 47% a mais do que o piso. Vocês devem ter ouvido isso. Então, a gente dá essa resposta. Então, a conta está muito simples. A gente não quer 47% a mais. A gente quer o piso salarial como vencimento básico. Tá. Agora, Se é como vencimento básico, tudo existe sim. Peraí, eu não entendi. Hoje vocês recebem 940 do vencimento básico e são 1.187 do Hoje subsídio. nós não recebemos. Não recebem. Hoje vocês recebem quanto? Hoje o subsídio é de 1.187. Certo. E o vencimento básico? Não existe vencimento Não básico. tem. Ah, ok. Ok. Entendi Hoje agora. não existe vencimento Entendi o básico que você quer dizer. Por isso que ela está colocando isso hoje. Entendi. Vocês consideram a data Deixa eu ver se está gravando. satisfatória para a reunião? Não, Esse aqui? não, Pequenininho lá. nós já tínhamos pedido uma reunião, que a outra reunião foi em julho, e realmente eu lamento, porque eu acho que o governador ele teve uma oportunidade de repactuar a sua relação com os trabalhadores educadores estaduais. Né? Eu disse a ele, sindicato não é para pensar igual ao governo, a gente tem que ter posições diferentes, até porque se o sindicato pensa igual ao governo, não precisa de sindicato, você vai colocar no governo.
Então, nós trouxemos as nossas posições e eu acho que ele perdeu a oportunidade de repactuar essa relação com os servidores da educação, porque eu não tenho dúvida, se nada explodir agora de manifestações, com certeza durante a Copa nós vamos estar muito melhor preparados para fazer o denúncio do que acontece dentro da sala de aula e dentro da escola pública. Então, o governante, ele tem a oportunidade de se antecipar e de pactuar e apaziguar as relações, no caso, em relação ao salário e à carreira. E isso não aconteceu hoje, né? A única possibilidade que foi anunciada, que a gente também não sabe qual é o cronograma, quais os percentuais, quais os prazos, é o que vai ser dito na reunião do dia 13 de agosto. Agora, e outra coisa, Beatriz, essa questão dessa data sentada para discutir o descongelamento da carreira e tudo mais. O governador passou a vocês, então, que para ele, o piso salarial está sendo pago, né? Sim, certo? a decisão do governo é que Só que, e agora, na verdade, como que fica, então, essa questão do descongelamento da carreira se a questão do piso não foi sentada? É isso que nós vamos ver na reunião do dia 13 de agosto. Como não nos foi apresentado nada de concreto, como que eles pretendem fazer isso, então eu não consigo te responder. É necessário aguardar a proposta do dia 13 de agosto. Porque o que é o congelamento da carreira, gente? A carreira de qualquer profissional, ela se desdobra em formação, que é a sua qualificação, e seu tempo de serviço vinculado à avaliação de desempenho. E aí, é assim que você movimenta, né? A carreira é um instrumento para você entender que, optando por essa profissão, ao final da sua vida funcional, você vai ter andado, você vai ter progredido. O que o governo fez? O governo estipulou que de 2012 a 2015, ninguém será valorizado nem pela titulação, que é a formação superior a que você entra no concurso, e nem pelo seu tempo de serviço aliado à avaliação de desempenho, que hoje só evolui com a avaliação de desempenho. Então, esse período há um congelamento. Então, isso primeiro gera um passivo para 2016. Então, como vai ser isso a partir de 2016? E gera uma grande situação de injustiça, porque as demais categorias do funcionalismo não estão nessa situação de congelamento. Hoje, a carreira, como foi apresentada com esse congelamento, inclusive, com essa nova tabela, que provavelmente foi dita a vocês, um professor, para ele chegar ao final da carreira, ele demora 42 anos. Se vocês pegarem a tabela e contarem os quadradinhos, demora 42 anos para se chegar ao final da carreira de um professor da rede pública aqui de Minas Gerais. Beatriz, vocês vão participar da proposta de fazer o projeto mesmo, ou realmente a proposta só vai ser apresentada para vocês no dia 13 de agosto? A dinâmica do governo, ela é uma dinâmica de pouca negociação. O que eu quero dizer com isso? A gente se reúne, eles nos escutam, depois eles falam, ou falam antes de nos escutar, como foi o caso da reunião com a secretária, que ela falou antes de escutar, e do que se fala a gente não tem flexibilidade para se alterar. Na minha avaliação, isso não é negociação, né? Então, é necessário realmente aguardar o dia 13. Eu não sei o que vai ser apresentado no dia 13. E muitas vezes o que nos é apresentado, quando chega no projeto de lei, é diferente. Aprofunda em questões que não nos foram apresentadas. Então, precisa aguardar o dia 13. A educação tem assembleia no dia 14, exatamente para avaliar esse processo de negociações. E eu queria finalizar fazendo um agradecimento. Nós fizemos muitas greves, mas ainda assim nós não havíamos conseguido essa, pelo menos reunião, vou dizer, negociação com o governador, o que era uma situação injustificável, na minha opinião. E nas manifestações de rua de Belo Horizonte, nas assembleias populares horizontais que aconteceram, a questão da educação sempre foi tratada como um tema prioritário. Eu queria deixar registrado o agradecimento do sindicato, dos profissionais da educação, a esses, acho que foram 10 jovens, né, que se reuniram com o governador há 10 dias atrás, e um dos pontos que eles trouxeram foi a questão da educação. Demonstra que as nossas pautas não são corporativas, demonstra que valorizar o professor quer dizer ganho para toda a sociedade, né? E precisa tentar avançar. Então, deixar o meu agradecimento. E eu não sei se você sabe, às 14 horas tem uma reunião das centrais sindicais com o governador também. Não sei se está na pauta. Aí a gente se vê de novo à tarde. Obrigado. Para poder não incorrer em erro. Vamos continuar acompanhando aqui. Vai ver a mesma E eu coisa. agradeço vocês terem de lá vindo para cá, né? Porque nem todo mundo gosta de ouvir do lado dos trabalhadores. Então, agradeço a oportunidade da escuta. Quando a gente estava aqui, falou do mesmo que não. Passa pela minha frente aqui, mesmo.
só funciona pelo subsídio. Vou colocar hipoteticamente, se nós estivéssemos tratando com o piso salarial nacional aplicado no Estado, qual seria o valor do vencimento básico? É esse aqui? 940. Esse seria o 940. Para nível médio de escolaridade. A partir desse valor, É aquele valor básico sem adicional de nada. Isso. Então não tem aquele, por exemplo. nível médio? nível médio. Então aquilo que você falou, por exemplo, de adicional do transporte, aquilo que foi incorporado para criar o Além subsídio, disso, seria somado a isso aqui, não é isso? Tá. Então, naquele reajuste que você disse, de 2012 para 2013, por exemplo, que vem nacionalmente do piso, é de 7,92. Mas já está incluído aqui nesse caso, tá? No 940. Ah, Esse então é o tá. valor atual. Já tá, é o valor atual, está reajustado. Sim. Ah, então tá bom. Mas esse 7,92% o governo ignorou. Aham. Por exemplo, na lógica do governo, o governo diz que paga o piso. Ok. Então, partindo da lógica do governo, ele não pode ignorar o reajuste do piso salarial, mas o governo ignora, porque a teoria do governo é de que eu pago além do piso, então eu não preciso aplicar reajuste. A lei não fala isso, a lei é clara. Todo ano o piso salarial vai ser reajustado de acordo com o custo aluno. Então, todo ano, todo professor tem que ter o reajuste de acordo com o custo aluno. O objetivo da lei é essa. A lei não Independente fala. de pagar mais ou menos. A lei não fala. Para quem paga além do valor estipulado, não se aplica o reajuste do piso. A lei não fala isso. Porque o que é o custo aluno? É o percentual calculado que aumenta de recursos que vem para os estados do Fundeb. Então, Minas Gerais recebeu já mais esse ano, né, do que recebeu em 2012. aquela complementação que todos os estados têm. Não é a complementação. É o valor do Fundeb. É o valor do O Fundeb Fundeb. foi quanto? Tá. Foi quanto? 7,92. 7,92. Ok. 92. Ah, Então, deixa eu entender uma outra coisa agora. Como aqui no estado pelo subsídio e a interpretação do governo é que o subsídio é o piso salarial, correto? É maior, né? Ele alega, Tá. o governo alega que é maior. Mas é o piso É maior. salarial. Desta forma, o reajuste previsto para o subsídio tem que ser necessariamente vinculado a esse mesmo reajuste do governo federal ou não? Ou depende do governo aqui? Nós entendemos que sim, porque a lei estabelece que todo ano o piso salarial tem que ser reajustado. Ok. Como ele é interpretado como piso pelo Estado, portanto ele tem que ser reajustado na mesma proporção que é via Fundeb. Exatamente. Não é isso? Exato. Aí você observa que cada hora o governo pega a sua interpretação. Na hora ele fala, não, eu pago mais do que o piso. Aí se eu pago mais, então ele diz, o subsídio é o piso. Ok. Para isso, o subsídio é o piso. Mas, para o reajuste do piso, o subsídio não é o piso, é além do piso. Entendi. Qual que é o Quanto valor do além? piso? R$940 proporcional a 40 horas. Ah, É proporcional a 24. Os 24 horas. Agora Mais que eu entendi. aquele Mais que vai as ser gratificações. Exatamente. É porque assim, o STF ou o STJ que reconheceu que o subsídio pode ser utilizado? STF. Na Não tem verdade, não tem essa reconhecimento, ou decisão. Não tem essa Não decisão. tem? Piso Não. Não, a pergunta dele é reconhecimento que o subsídio é piso. Não tem Não essa tem decisão reconhecimento final. que o subsídio é piso. Não tem. Existe um questionamento judicial feito pelo Sinjude em Se não me 2011. engano, o governo também fez um, não fez? Não. Direcionado ao Eles perguntaram a DIN, questionar, justificado sim, nisso, tem uma ação direta de inconstitucionalidade questionando se o Mas já piso foi julgado. e foi julgado. Isso é vencimento básico, isso Que é já foi vencimento julgado. básico. Isso já foi julgado. Já foi julgado em definitivo. Não tem mais o que discutir nesse aspecto. Quando Tá. congelou? Na medida em que o governo disse que o número de profissionais que ingressaram nas escolas foram de 44 mil De março de 2010 a junho de 2010. até esse momento. O Sindiúde questiona este número em que proporção? Ele não, metade não é isso? Não, nós questionamos porque as escolas não receberam esse. Qual é o nosso questionamento? Que nos últimos anos, a resolução de quadro de escola, ela tem diminuindo o número de profissionais, como por exemplo, fala que se na escola tiver um professor dos anos iniciais, que está excedente, porque primeira a quarta tem saído do Estado, então por isso que ele fica excedente. Esse professor, ele é obrigado a assumir aulas da antiga sexta à oitava. Ele Ele tem que aumentar a carga horária dele. Ele é obrigado a assumir aulas, inclusive sem ter a formação. As resoluções de quadro de escola do Estado fazem isso. Então, pega o professor lá dos anos iniciais, mesmo que ele não tenha a formação em nível superior, e coloca ele para trabalhar nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo.
pega o professor que tem laudo e o coloca dentro do quadro de escola para uma função, muitas vezes desconhecendo a limitação laboral que ele tem. Se isso está acontecendo dentro da escola, os conservatórios de música não aumentaram o seu número de profissionais, por exemplo. As superintendências regionais de ensino não aumentaram o número de profissionais. Fato é que existe um grande acúmulo de processos de aposentadoria que demoram muito. E a alegação do governo é falta de pessoal. Se existe tudo isso, onde estão 44 mil pessoas? E mais ainda, o número de cargos na educação é previsto no plano de carreira. Né? Então, você não pode sair colocando mais gente sem que isso esteja aprovado em lei. Nós acompanhamos as folhas de pagamento, de fato, nós observamos de um trimestre, nós comparamos primeiro trimestre de 2012 com o primeiro trimestre de 2013. Nós verificamos 4 mil pagamentos a mais. E fizemos a secretária na reunião que nós tivemos com ela agora no dia 10 de julho. E por que nós questionamos? Porque nós não identificamos que essas pessoas estão dentro da escola. E o que o Estado está fazendo agora? O Estado está nomeando professor, a jornada do professor é de 24 horas. O Estado está nomeando professor para 5 aulas, para 8 aulas, para 6 aulas, para 7 aulas, para 10 aulas. Ou seja, o Estado está fazendo uma precarização do trabalho, porque como é que você atua? Se você tem 5 aulas, quer dizer que você vai ter mais uma jornada, mais outra jornada. Você vai trabalhar em 3, 4 escolas até que você tenha uma renda mínima de sobrevivência. Né? Então, o Estado ainda está precarizando essa situação de trabalho. Então, esses 44 mil, a nossa discordância é que essas pessoas não estão na escola. Né? Em 2010, havia 73 mil designados. No início desse ano, a secretária deu uma declaração à Rádio Itatiaia dizendo que a contratação de